Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar nossa aula desta quarta-feira, 22/7/2020, e a nossa aula de hoje é nossa aula de ciências. Inicialmente, nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada, para posteriormente nós iniciarmos o nosso conteúdo de hoje, que são as vacinas. Então, já peço para vocês pegarem logo o caderninho, colocarem na página, fazer a correção. Tá? É importantíssimo, pessoal, que vocês façam as correções das atividades, colocando sempre as respostas corretas, observando aonde vocês erraram, para melhorar ainda mais o aprendizado de todos, tá? Então, vamos lá. Primeira questão pedia para observar a imagem e responder. Nessa imagem, nós temos a figura de um livro e na frente nós temos um vaso cheio de água. A gente pode observar que as letras que estão sendo refletidas na água que está no vaso, elas mudaram de tamanho, né? Deram uma aumentada. Então, pergunta: o vaso com a água, ele pode ser considerado um tipo de lente? Sim, pessoal. Por quê? Pois, ao olhar através dele, nós vemos o texto com um tamanho e uma forma alteradas. Então, ela é um tipo de lente, sim, porque quando a gente vê as letras refletidas dentro da água, elas estão em um tamanho diferente. E nós sabemos que as lentes, elas são elementos que aumentam o tamanho dos objetos e o tamanho dos seres vivos, ok? Vamos para a segunda questão. Todas as imagens a seguir, elas são de um micro-organismo que ataca plantas, causando uma doença chamada ferrugem. Que instrumento de observação foi usado em cada caso? Olho nu, sem instrumento, lupa ou microscópio? Escreva abaixo de cada imagem. Na primeira imagem, pessoal, o objeto que foi utilizado foi uma lupa. A lupa, ela consegue aumentar o tamanho dos objetos em até 20 vezes. Aqui nós observamos que foi aumentado o tamanho, dá para ver que tem um micro-organismo, mas não dá para ver ele com detalhes. Então, foi usado a lupa. Já na segunda imagem, a gente não consegue analisar bem a folha. A gente não consegue perceber diretamente que tem micro-organismos, que micro-organismos são esses. Então, na segunda imagem, nós temos a imagem com o olho nu. Já a terceira imagem, nós conseguimos analisar os objetos bem detalhadamente, né? Os seres microscópicos bem detalhadamente. Então, na terceira imagem, foi usado um microscópio, que o microscópio consegue aumentar o tamanho dos objetos em até 1000 vezes. Letra B. Alguma imagem mostra células? Circule. A imagem que vai mostrar as células, né, que é a menor unidade de um ser vivo, é a terceira imagem. Então, vocês iriam circular a imagem do microscópio, ok? Vamos corrigir agora a terceira. As afirmações abaixo estão incorretas. Escreva fazendo as correções necessárias. Letra A. As células não têm vida. Como seria essa frase correta? As células são estruturas vivas. As células têm vida. Letra B. Somente organismos pequenos são formados por células. Como seria essa frase correta? Todos os seres vivos são formados por células, os grandes e os minúsculos. Letra C. As células não precisam de alimento. As células precisam de alimento para se manter vivas. Essa seria a frase correta. Quarta questão. Observe a tirinha a seguir e depois responda as questões. Aí nós temos duas meninas conversando, né? Observamos que uma está doente e a outra não está. Já no segundo quadrinho, nós percebemos que a que não estava doente acabou ficando doente. Aí a letra A. Por que a menina do segundo quadrinho ficou doente? Por quê? Porque os micro-organismos causadores da gripe, eles foram transmitidos de uma criança para outra pelo ar. Porque a criança que estava doente transmitiu o vírus que causa a gripe para a criança que estava sadia. Porque nós sabemos que os micro-organismos, eles são expelidos pelo espirro e flutuam no ar, né? Então, ela ficou doente porque ela pegou o vírus da colega. Letra B. Qual tipo de micro-organismo que causa a gripe? É o vírus. A gripe ela é causada por vírus.
Letra C. Como a menina do primeiro quadrinho poderia ter evitado a transmissão de gripe para a colega? Ela poderia ter evitado colocando um lenço ou o braço para cobrir a boca e o nariz ao espirrar. Essa seria uma maneira de prevenir. Quinta questão. Leia o texto e responda. As cáries são causadas por bactérias que vivem em nossa boca. Ao se alimentarem dos restos de comida, as bactérias produzem substâncias que corroem os dentes, produzindo as cavidades que chamamos de cáries. Como a escovação dos dentes pode prevenir as cáries? A escovação do dente, ela pode eliminar as cáries, porque quando a gente escova os dentes, ele está eliminando os restos de alimentos, que esses alimentos poderiam servir, esses restos de alimentos, eles poderiam servir como alimentos para as bactérias. Então, é importante a gente escovar, porque quando a gente está escovando, nós estamos retirando o resto de alimento que fica na nossa boca e assim evitando que as bactérias sobrevivam. Por isso que é importante nós escovarmos os nossos dentes após cada refeição. Observe a foto e responda. A imagem mostra um fungo inteiro? Aqui nós temos a imagem do lado de um fungo. Está mostrando ele todo? Não. O cogumelo é apenas a parte que cresce para cima da superfície, mas embaixo do solo fica o corpo do fungo, né, que é formado por fios longos e finos, que nós chamamos de hifas, que crescem em meio ao solo ou ao alimento. Então, não, a gente não consegue ver. Embaixo do solo temos outra parte do fungo, que são as hifas. Letra B. O que diferencia o fungo das plantas? Nós sabemos que o que vai diferenciar o fungo das plantas é que as plantas, elas produzem o próprio alimento. Já os fungos não, eles retiram o seu alimento do ambiente. Sétima questão. Leia o texto e responda. Fabiola pegou uma fatia de pão para fazer um sanduíche, mas reparou que ele estava embolarado. Quando mostrou para o seu irmão mais velho, ele disse: Acho que dá para usar o pão, é só raspar o bolor. Você concorda com o irmão da Fabiola? Por quê? Não, eu espero que vocês tenham respondido que não, não é? Porque não é só retirar o bolor. Nós sabemos que quando o pão está com bolor, está mofado, ali ele colocou algumas substâncias tóxicas, né? Aquele fungo colocou substâncias tóxicas que podem causar dor de barriga. Então, não pode comer aquele pão de jeito nenhum, né? Mesmo tirando o bolor, a substânciazinha tóxica vai estar lá. Agora, pessoal, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, que são sobre as vacinas. Já peço que vocês peguem o livrinho de vocês e coloquem lá na página 42 para acompanhar a explicação do conteúdo, tá? Vacinas. Ao tomar uma vacina, nosso corpo produz defesas contra certos micro-organismos que causam doenças. Assim, o corpo fica protegido caso entre em contato com esses micro-organismos. Então, quando a gente está tomando uma vacina, o nosso corpo ele vai produzir uma defesa, vai produzir agentes defensores que vão agir contra os micro-organismos que podem causar aquela doença. Então, por isso que é importante que a gente tome vacina, porque a vacina é que vai proteger o nosso corpo, é o que vai criar os anticorpos, né, no nosso corpo, que são aqueles que vão combater, que vão matar algum micro-organismo que tentar entrar no nosso corpo e causar alguma doença. As primeiras formas de vacinação são muito antigas. Os chineses já faziam uso dessa prática há quase 1000 anos e outros povos da Ásia e da África também desenvolveram técnicas semelhantes. Eles buscavam provocar uma forma mais branda de certas doenças. Assim, quando as pessoas eram infectadas novamente, elas não voltavam a adoecer do mesmo mal, prevenindo-se das formas mais fortes da doença. Então, os estudos sobre as vacinas, eles são bem antigos, né? Lá os
asiáticos e os chineses, eles faziam da seguinte maneira: eles provocavam uma doença mais leve em laboratório, né? Aí aplicavam aquela doençazinha mais leve na pessoa, e aí o corpo já se preparava para defender aquela doença, e se ela viesse mais forte, pronto, não tinha como ter tantos danos, né? O desenvolvimento pessoal desses tratamentos, dos medicamentos, das vacinas e dos equipamentos voltados para a saúde é um exemplo de tecnologia, porque nesses exemplos o conhecimento ele é aplicado na tentativa de desenvolver maneiras de melhorar a vida dos seres humanos. Então, todos esses medicamentos, essas vacinas, esses remédios que surgem, eles são avanços tecnológicos que procuram melhorar a vida do ser humano, tá? Mais tarde, na década de 1790, um médico inglês chamado Edward Jensen fez muitos experimentos com uma variedade mais branda da varíola e desenvolveu uma técnica que chamou de vacina. Até hoje é considerado o inventor da vacina, porque ele criou uma maneira mais branda da varíola, tá? Aplicou nas pessoas e assim as pessoas desenvolveram um anticorpo para combater aquela doença e assim prevenir de pegar outros, tá? Porque, pessoal, as vacinas, elas são feitas em laboratório e para fazer as vacinas, eles vão estudar o vírus que vai causar aquela doença e assim descobrir como produzir os anticorpos para combater aquele vírus, né? Para que a pessoa que seja vacinada não se contamine com aquela doença, tá? As vacinas, elas são maneiras de prevenir. Nós tomamos as vacinas para prevenir pegar doenças causadas por vírus, tá? Aí na imagem, nós temos a imagem do rapazinho, né, que tá tomando as vacinas, uma vacina. Durante os primeiros anos de vida, as crianças elas são vacinadas contra muitas doenças. Agente de saúde aplicando a vacina contra a gripe em um menino indígena, né? Todo mundo possui o seu cartãozinho de vacinação. Lá no cartãozinho de vacinação, pessoal, nós temos todas as vacinas que nós tomamos desde o momento que nós nascemos até hoje, né? As vacinas que a gente já tomou para se prevenir contra alguma doença. Peçam para o pai e para a mãe de vocês para depois dar uma olhadinha no cartão de vacina de vocês e vocês verem que tipo de vacina vocês já tomaram, tá? Para prevenir as doenças, certo? Além das vacinas, pessoal, existem também os medicamentos. Quando o corpo ele já está doente, existem medicamentos que podem ajudar. Alguns deles trazem os sintomas, os sintomas das doenças. No caso da gripe, por exemplo, eles são utilizados para reduzir sintomas como febre e dores pelo corpo. Então, nós tomamos o medicamento para combater as doenças. É quando nós já estamos doentes. E existem alguns medicamentos que eles vão acabar com os sintomas da doença, com a dor de cabeça, com a febre, com a dor no corpo, né? Os medicamentos, eles são muito importantes nos tratamentos das doenças. Os antibióticos, por exemplo, eles são utilizados para tratar doenças que são causadas pelas bactérias, né? Os antibióticos, pessoal, apesar de eliminarem as bactérias, eles também agem sobre as bactérias que auxiliam no nosso corpo. Então, eles não agem só sobre as bactérias ruins, eles também agem sobre as bactérias boas, né, que nós sabemos que também existem. Por isso que a gente deve saber o medicamento certo, a dosagem certa, sempre procurando ter a receita do médico, tá? Para não ficar tomando um remédio e assim causar um efeito colateral, tá? Há medicamentos utilizados para matar os micro-organismos que causam infecções.
É o caso dos antibióticos, como eu já falei, que são as doenças causadas por bactérias. Até a descoberta do primeiro antibiótico, em 1928, muitas pessoas morriam de doenças que hoje podem ser curadas por esses medicamentos. Os medicamentos, pessoal, eles só devem ser tomados quando eles são oferecidos por um adulto responsável que recebeu alguma orientação médica. Você não pode sair tomando medicamento sem ter um adulto por perto, né? E sem ter a prescrição médica, tá? Isso é muito importante. Tomar medicamentos em doses excessivas ou sem necessidade pode prejudicar o organismo e acarretar sérios riscos para a nossa saúde. Então, por isso que é importante a gente sempre ter um adulto por perto e a prescrição médica. Aí nós temos a imagem do biólogo Alexander Fleming no laboratório em 1928 e ele descobriu a penicilina, que é o primeiro antibiótico que foi utilizado como medicamento. Todos os medicamentos, eles devem ser usados apenas com a indicação e a orientação de um médico, como eu já falei. Para que o medicamento contribua para a cura da doença, é preciso seguir as recomendações médicas de dosagem e período de uso. A automedicação, isto é, tomar remédios sem consultar um médico, pode trazer sérios riscos para a saúde. Então, pessoal, é importante nós sabermos a principal diferença entre as vacinas e os medicamentos. As vacinas nós tomamos para prevenir doenças que são causadas por vírus. Então, a gente toma a vacina antes de ficar doente. Já os medicamentos a gente toma depois que a gente fica doente. O medicamento é usado para tratar os sintomas daquela doença. Então, a vacina, ela previne doenças, já o medicamento é usado para tratar doenças, ok? A nossa atividade de hoje, pessoal, é a página 43 e 45. Copiar e responder no caderno, tá? Tenham todos uma boa tarde, façam as atividades, me enviem as fotos e até quinta-feira.